Conexão Empresarial, com Maristela Moura. Olá, estamos começando o nosso Conexão Empresarial de hoje. E está aqui nos estúdios da TV Diário, conosco, para essa grande entrevista aqui do sábado de manhã, Pedro Vaz. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Prazer é meu pelo convite, muito obrigado. Prazer é todo nosso. Então, o Pedro Vaz, ele nasceu em Rio Grande, né? Ele não é santamariense, ele é de Rio Grande. Ele é casado, ele é o pai do Chico, de 4 anos, e da Ana, de 2 anos. Ele foi o fundador do Santa Brasa e do Santo Garden. E já em 2013 fundou a Santino Artin Gelato. E já em 2013, então, ele fundou a Santino Artisan Gelato. Atualmente, aos 39 anos, ele é o diretor comercial da Santino. Além disso, concilia a empresa com as atividades rurais também que ele exerce. É isso, mais ou menos, resumidamente, a tua vida. Né? A tua vida de empresário, de empreendedor. Eu não conseguiria resumir tão rápido assim, né? Eu sou famoso por falar bastante. Não tem problema. Vai ter bastante tempo pra gente conversar aqui. Vamos lá, Agora nós vamos ver, então, um pequeno vídeo, né, a respeito da Santino, e depois a gente volta pra cá. A Santino nasce da memória dos proprietários pela experiência de tomar um sorvete. Fundada em 27 de setembro de 2013, atua no ramo de gelatos artesanais. Além disso, oferece também cookies e cafés e milkshakes. Nasceram para ser uma pequena gelateria inspirada nos mesmos locais do interior da Itália. Conta com a sede e 2 filiais em Santa Maria e também uma franquia em Porto Alegre. Conta com a média de 20 colaboradores. Conta com alguns ingredientes importados, como o avelã, o pistache e os chocolates, o belga, o holandês, da Costa do Marfim e de Gana também. Santino surgiu na tua vida em 2013, mas antes de nós chegarmos a Santino, tem muita coisa, né? Você é de Rio Grande, veio para Santa Maria, como é que foi tua infância, como é que você veio parar em Santa Maria? Vamos contar um pouquinho do Pedro para as pessoas saberem quem é esse grande empreendedor. Vamos lá, vou tentar resumir. Eu nasci em Rio Grande, lá no sul do estado, né? Estudei, fiz primeiro grau, segundo, eu sou do tempo do primeiro grau e do segundo grau, né? Fiz o segundo grau em Rio Grande. A família da minha mãe tem empresa aqui, eu já tinha uns tios morando aqui. E eu conheci Santa Maria em 1997, quando fizeram a inauguração do Galpão Crioulo da empresa aqui. Eu vim conhecer e me encantei pela cidade, né? Rio Grande, cidade de onde eu sou, que eu tenho um carinho, mas é uma cidade que é muito parada no tempo, né? Ela depois teve aquele boom ali no tempo do polo naval, que deu uma boa evoluída, mas naquela época Rio Grande era muito parada no tempo. Eu conheci Santa Maria crescendo, né? Em 97 eu disse que quero morar ali. Em 2000, então, quando eu terminei o segundo grau, eu vim fazer cursinho em Santa Maria. Na época eu não tinha bem certeza do que eu queria estudar. Pensava em publicidade e propaganda, administração de empresa, por ter tanto na família da mãe, que eu mencionei que tem empresa aqui em Santa Maria, quanto na família do meu pai também tem uma história de empreendedorismo. O meu avô paterno, que até tem uma foto dele na padaria dele, na Santino Matriz. Ela é cheia de quadrinhos, todas as Santinos têm os quadrinhos, né, na decoração. Na Matriz tem um dos quadrinhos, é a foto do meu avô na padaria dele. Então, meu avô paterno tinha padaria, depois a minha avó paterna também, depois que o avô faleceu, ela montou uma lojinha de criança. Putz, isso eu era bem pequenininho, deve ter sido 1985, por aí, que a avó montou a loja de criança e já era um negócio, a marca era Eat Baby, em inglês, assim, era bem... bem moderna. Bem moderna, bem interessante para a época, o empório, claro, da avó lá. Então eu tenho esse empreendedorismo de tudo que é lado, queria estudar algo nesse ramo, mas não tinha bem certeza. Vim para cá, fiz um monte de amigos, aprendi a jogar truco. Que também é importante. E a última coisa que eu fiz foi estudar para passar na Federal. Acabei passando para psicologia na UBRA de Cachoeira do Sul e decidi cursar. Nesse período eu comecei a faculdade de psicologia ali em Cachoeira. O meu pai, já separado da minha mãe desde que eu sou pequeno, morava em Bombinhas, Santa Catarina. E aí eu fui no verão trabalhar com o pai, que na verdade já era uma praxe minha, né? Passava o inverno, o
o ano morando com a mãe, estudando lá em Rio Grande, e sempre no verão eu digo a gente, eu e meu irmão, eu tenho um irmão que é 1 ano e 2 meses mais velho que eu, que também tinha essa mesma rotina da gente ir passar as férias de verão lá com o pai, um mês e pouquinho, e a gente trabalhava lá com o pai. Ele trabalhava com turismo, no início o pai teve de tudo, o pai também teve uma fábrica de geleia artesanal, uma fábrica de quadros de madeira. Bastante diversificado também o ramo dele. O empreendedorismo, tu vê que tá na minha vida geneticamente, assim, né? Então a gente ajudava o pai desde sempre lá em Santa Catarina. Em Rio Grande com a mãe era mais colégio mesmo, enfim, mas sempre vivenciando os negócios, né? A hora da avó, do vô, da família da mãe. E aí... então eu trabalhava com o pai em Santa Catarina, estudando psicologia em Cachoeira do Sul. Nisso eu acabei perdendo meu pai de forma trágica, assim, não tem muito problema para falar sobre isso. O pai foi assassinado lá no táxi, né, em Bombinhas. E aí eu recebi do seguro de vida do pai, assim, foi mais ou menos o que sobrou, algo na casa dos 40 mil reais, 40, 50 mil reais, lá em 2004, 2005. E decidi que eu queria empreender com esse dinheiro, queria começar o meu próprio negócio com esse dinheiro que era a herança do meu pai, que era esse valor. Não era muito suficiente, né? Eu estudei várias coisas para abrir antes de inaugurar o Santa Brasa, e para tudo, franquias de escola, loja de semi-joias. Pensei em montar uma confecção de masculina, ia começar com roupa íntima, com cueca, e depois ia montar camiseta, camisa, enfim, a minha ideia era criar uma marca. Sempre gostei muito do lance das marcas, mas nada encaixava no meu dinheiro. Quando em 2007, já me formando em psicologia, porque daí eu pulei essa parte, eu voltei para Santa Maria. Eu fiz 2 anos da faculdade em Cachoeira do Sul, 2002, 2003. Em 2004, 2005 e 2006 eu terminei a faculdade de psicologia, eu fiz todas as cadeiras em Santa Maria. Em 2007 eu ia me formar, faltavam uns estágios. Só que eu não queria ser psicólogo. Eu falo mais do que eu ouço, eu tenho dificuldade para ouvir as pessoas, mas é para falar. Eu até gosto muito de ouvir, eu converso bastante, eu sou um grande curioso, mas não para ser psicólogo. E eu sou um cara de rotina agitada, de não gostar da mesmice de um dia para o outro. Imagina ficar o dia inteiro sentado, psicólogo, seja clínico ou mesmo trabalhando numa empresa, num escritório. Definitivamente esse não é o Pedro. E aí eu não queria ser psicólogo, e ainda chegando no final da faculdade, com aquele dinheiro do seguro de vida do pai parado, eu decidi, meio na marra, assim, abrir um restaurante. Já gostava de cozinhar, tenho esse hábito, essa paixão, gosto muito de cozinhar. Hoje até, diferente daquela época, hoje eu tenho alguns cursos de gastronomia, tenho bastante experiência, mas na época não tinha nada. Foi gostar mesmo. Na cara e na coragem. E aí eu fundei o Santa Brasa, que já morando de volta em Santa Maria, ali na frente de onde hoje é a Santino, a nossa matriz, ali, né, ao lado do Posto Dutra. Quem é de Santa Maria vai conhecer fácil ali na Floriano. Abri o restaurante. E só fazendo um parênteses, claro. Né? Agora, como a gente se conhece há bastante tempo, né, Pedro? Antes no intervalo nós estávamos falando sobre isso, e isso que você falou antes no intervalo, que tu fala da empresa da tua mãe, né, dos parentes da tua mãe, da família da tua mãe em Santa Maria, que é o Frigorífico Silva, né? Sim, as pessoas todas que te conhecem sabem que é o Frigorífico Silva, e que todo mundo, eu lembro na época também, quando inaugurou, que todo mundo achava que era, né, era o Pedro do Frigorífico Silva abrindo um restaurante por causa do Frigorífico Silva, né? Não tem dúvida que o Frigorífico Silva foi importantíssimo para a história do Santa Brasa, né? Sim, até porque o Santa Brasa, as carnes do Santa Brasa sempre foram famosas, né? E sempre do Frigorífico Silva, sempre do Frigorífico Silva, desde o dia 1, acredito que até hoje, né? Sim, mas assim, que aquilo não tinha a ver com o Frigorífico Silva, era um negócio do Pedro, né? Sim. Não do Frigorífico Silva. Isso que nós queremos deixar, né, bem claro. Essa confusão, que eu né, que nós mencionei para ti sempre aconteceu, sempre em Santa Maria. Poucas vezes, obviamente, isso nunca me incomodou, mas algumas vezes até fui meio desrespeitado, assim, como se, abri um negocinho lá, a família é rica, tem um negócio e montou um restaurante para esse aí, sabe? Eu algumas vezes sofri poucas vezes, repito, né, esse preconceito, mas isso nunca me incomodou, né? A gente estava lá trabalhando,
O Santa Brasa inaugurou em setembro de 2007 e quem tem negócio e mesmo quem não tem, hoje em dia se tem bastante acesso à informação aí na internet e amigos, muitos programas, podcasts. Hoje em dia todo mundo sabe o desafio que é tu ter negócio, né? No Brasil desculpa a palavra, mas é um inferno, sabe? Tu tem que brigar diariamente, matar um leão por dia, não é força de expressão. É realmente uma guerra para tu te manter aberto, com lucratividade, os impostos, as obrigações são muito grandes. O Brasil se tornou um país muito caro, né? Então a gente tem que sustentar, às vezes, coisas que a empresa de pequeno porte, quem está começando a empreender, não tem força para segurar. Eu me lembro de uma dada ocasião, fui pagar salário lá, aquela coisa, e tinha uma funcionária que tinha 3 auxílios escola. Eu fui questionar o contador, tá, mas por que eu pago 3? Por que essa funcionária faz a mesma carga horária da colega? Não, porque ela tem 3 auxílios escola, ganhava muito mais. 3 auxílios escola, mas eu tenho que pagar? Sim, tem, é obrigação do empreendedor, no nosso enquadramento lá, pagar auxílio escola. Acho justo que os filhos de todo mundo tenham direito de estudar. Mas puxa vida, um restaurante que está começando a vida, que está ali tentando sair do zero, pagar o investimento que foi feito. Lembra que eu mencionei que eu tinha 40 mil? Exato. Tu não abre um restaurante com 40 mil. Tudo bem que de 2007 para cá esse 40 deve ter virado 100 mil. Mas hoje em dia com 100, 150 mil, tu não abre um restaurante. É muito mais do que isso. O investimento ainda tu tem que pagar coisas que não deveriam ser obrigação do empreendedor. Mas enfim, não estou aqui para me queixar. Empreende quem quer. Eu costumo dizer isso, né? A gente nas nossas empresas tem a política de fazer tudo correto, a gente nunca sonegou R$1, a gente paga, tu toma um cafezinho na Santino, hoje a gente só tem a Santino, mas quando teve outros negócios, né, como Santa Brasa ou Santo Garden, eu fui sócio da franquia da Tchau, da pizzaria napolitana, que está ali na frente do Royal, eu fui sócio da Tchau também. A gente sempre teve a política de não sonegar, de pagar todos os direitos, tudo sempre muito direitinho, porque ninguém me obrigou a empreender, a gente empreendeu porque quis. Então eu tenho essa chatice de dizer, olha, eu sonego porque senão não dá para pagar as contas. Bom, então tu está fazendo alguma coisa errada. Exatamente. Bom, e aí agora no próximo bloco nós vamos conversar mesmo sobre a Santina, né? Como é que então, depois do Santa Brasa, passou pelo Santo Garden, depois pela Tchau, e como é que chegou na Santina. A Santina até foi antes da Tchau, de várias coisas. Então, daqui a pouquinho nós voltamos. Nós estamos conversando com o Pedro Vaz, ele que é o diretor hoje comercial e ele é o dono da Santino, né? Então nós já voltamos. Estamos apresentando Conexão Empresarial. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Voltamos a apresentar Conexão Empresarial. E o Conexão Empresarial está de volta. Eu estou conversando hoje com Pedro Vaz. Ele que é empreendedor de Santa Maria, ele que é o dono, ele que é diretor comercial da Santino.
né? Que é esse sorvete maravilhoso, artesanal, muito bom que nós temos em Santa Maria e que agora nós vamos então começar propriamente dito, né, a falar da Santino, como é que chegou a Santino na sua vida, né? Você estava acostumado com restaurantes, já tinha passado por, né, estava com 2 restaurantes, que na verdade foi o Santa Brasa que você começou, depois foi o Santo, né? E aí antes da Tchau, e daí depois apareceu o Santino como? Na verdade, eu fundei o Santo Garden em 2009 e vendi ele em 2011. Para aquele casal querido que está lá até hoje, a Margot e o Maurício. E daí eu estava só com o restaurante. A gente estava nessa época montando um Santa Brasa em Porto Alegre. Tinha surgido uma oportunidade de um investidor da gente montar o Santa Brasa em Porto Alegre. Esse restaurante de Porto Alegre chegou perto da inauguração, a gente fez a obra, tudo, e acabamos, não estava funcionando muito a sociedade, a gente decidiu romper e o sócio lá de Porto Alegre tocou o negócio, enfim, não sei, depois perdi contato, não sei o que aconteceu. Daí eu voltei para Santa Maria, no finalzinho de 2012, e tinha vagado o ponto exatamente na frente do Santa Brasa, que na época era o restaurante que eu estava lá, único, né? Eu repito, tinha vendido o Santo Garden. E tinha uma farmácia ali na frente, que era a farmácia São Francisco, se não me engano, até era das Irmãs Franciscanas. Acho que era isso mesmo. E aí a farmácia saiu dali e a gente sublocava da farmácia uma salinha onde era o escritório do Santa Brasa. Tinha ali uma mesa com 2 computadores para a gente fazer fechamento de caixa, era o escritório da gestão do Santa Brasa. O Santa Brasa havia crescido do outro lado da rua e não tinha lugar para colocar escritório. Assim, até ter o escritório ali sublocado da farmácia, a gente gerenciava do balcão. E aí vagou esse ponto e o proprietário do imóvel veio falar comigo, olha, a farmácia está saindo e o teu escritório é ali, o que tu quer fazer? Ou me entrega o teu escritório ou aluga tudo. E aí eu pensei, putz, não dá para ficar alugando só o meu escritório. Não, ou tu aluga tudo ou nada, porque senão vai desvalorizar o meu imóvel. Ele tinha razão, né? E aí eu disse, não, então tá alugado, eu vou alugar tudo. O escritório custava X e o aluguel da peça inteira era 3, 4X. Nem me lembro os valores. E aí eu aluguei a peça inteira, bom, agora eu preciso criar um negócio para pagar esse aluguel. A Santino nasceu assim, ela nasceu de um ponto somente para pagar o aluguel do escritório do Santa Brasa. Primeiro tinha o ponto, depois a empresa. Depois a empresa. Não, foi legítimo. Eu primeiro dei o ok lá, eu primeiro gastei o dinheiro, depois eu vejo de onde é que eu arrumo para pagar. Claro. Mas nisso vinha já comigo, da história da minha vida, uma relação com gelato, com sorvete. Como mencionei no primeiro bloco, meus pais eram separados desde muito pequeno. Meu pai morava em Santa Catarina. Toda vez que o pai ia a Rio Grande, a gente ia na sorveteria Avenida. Quem é de Rio Grande vai saber. Existe até hoje lá. Hoje são mais de uma. Com esse nome Avenida, eu acho que não tem nenhuma. São os filhos do antigo sorveteiro lá. Que era uma sorveteria maravilhosa, com produtos de primeiríssima qualidade. A gente ia muito para o Uruguai, quando criança, com a minha mãe, com meu irmão. E a gente frequentava a Fredo, a gelateria argentina, né, que tinha lá em Punta. Então eu me lembro de pequenininho, da gente chegar em Punta del Este e ir correndo para a Fredo. Era um programa imperdível. Era o que vocês mais queriam fazer na vida, era ir para a Fredo. E era essa paixão. Eu tinha uma memória afetiva com gelato na minha vida. Quando vagou o ponto ali, uns dias antes eu tinha assistido uma entrevista no YouTube, os primórdios do YouTube lá. Eu tinha assistido uma entrevista de um rapaz na Bátio de Latte, na gelateria de São Paulo, a maior do Brasil, hoje tem 100 e poucas lojas, virou uma rede, né? Foi a nossa primeira referência, assim. Eu já frequentava a Tropo Bono dos shoppings de Porto Alegre, que também são colegas, né? Que ainda existem. E então eu tinha assim, o gelato era um programa afetivo meu, assim, era uma coisa que eu gostava muito de ir, onde eu ia viajar, eu sempre passava nas sorveterias. Aqui em Santa Maria eu conhecia a sorveteria São João, desde que eu vim morar aqui era que você ia sempre? A sorveteria que é da cidade, as pessoas falavam muito bem, produto de excelente qualidade. E aí isso tudo se juntou no mesmo dia que eu aluguei o imóvel.
No caminho para casa eu pensei, eu estava saindo do escritório, indo para casa, preciso resolver esse problema. E eu não sou muito empreendedor de palco, de dar palestra, de falar bonito, falar palavras bonitas, mas essa eu vou ter que usar. Foi um insight mesmo, assim, de cara, uma gelateria italiana, não tem em Santa Maria. Cheguei em casa, fui pesquisar, maquinário, entrei em contato com o vendedor da máquina, o cara me disse que teria um curso, tipo, se era uma quarta ou quinta-feira, ele disse, na outra sexta vai ter um curso em São Paulo, se tu comprar a máquina de mim, eu te consigo esse curso de graça. Eu já emiti passagem na hora, foi meio na loucura, assim, fui fazer o curso em São Paulo. Nisso já falei com o estúdio de arquitetura, o Línia, né, do Zé, na época. Já começamos o projeto da Santino. E foi assim, na correria, fiz o curso, voltei para Santa Maria, inauguramos a Santino. Isso era maio, quando nós alugamos. A Santino inaugurou em setembro. E assim, foi você mesmo fazendo o sorvete, você aprendendo a fazer o sorvete, os primeiros sorvetes foi feito realmente por você. Sim, por mim e pela Luísa. Sim, por você e a Luísa. Na época era minha namorada, a gente casou depois, né? Na época a Luli era só minha namorada, mas já a Luísa fazia doutorado na farmácia a essa altura, se eu não me engano. Ou estava terminando o mestrado ou já tinha começado o doutorado na farmácia. E a Luísa foi abandonando a farmácia por conta da Santino. Assim, a Santino tomou conta da nossa vida. A gente virava madrugada fazendo gelato. Não sei se tu tem essa memória, mas muita gente tem, me fala até hoje aí no comércio, assim, nos amigos. Cara, me lembro quando inaugurou. Vocês botavam placa na porta. Infelizmente acabou o gelato. Nós fizemos isso 2 vezes. Até que a gente conseguiu comprar uma segunda máquina e, na verdade, na época não era... Não, e foi a sensação da cidade, eu lembro, claro que eu lembro, Pedro, quando inaugurou. A Santino virou um fenômeno. E desde o dia 2, 3 da Santino, tocava o telefone, Maristela. As pessoas ligavam para lá, atendiam os funcionários, nós atendíamos, a gente vivia lá, né, aquela loucura. E a gente atendia o telefone e disse, aqui é a Maristela, eu sou de Camobi, eu estou procurando o telefone da franqueadora na internet e não estou encontrando, vocês podem nos passar? Só que não era uma franqueadora, a Santino ela tinha sido... Mas muita gente mesmo pensava, né, que a Santino, até porque, e o nome também eu acho que fechou, não parecia ser uma empresa assim santamariense mesmo, né, que a recém tinha começado, porque ela já começou bonita, ela já começou grande, ela já começou... com um diferencial, né? Ela realmente parecia já ser uma franquia. A gente, isso eu vou ter que deixar a modéstia um pouco de lado, mas é uma qualidade minha como empreendedor, Maristela. Eu não abro mão de qualidade, nunca. Todos os negócios que eu fiz até hoje, eu não consigo fazer uma coisa, mas usa o mais baratinho aí, vamos comprar uma carne mais barata, coloca mais massa para ficar... mais barato o produto, enfim, eu não consigo, assim, a gente usa inclusive essa expressão nos treinamentos da empresa até hoje, é desespero por qualidade. Nós somos desesperados por qualidade na Santino e nos outros empreendimentos que tivemos. Mas eu acho que isso foi sempre o grande diferencial, né, Pedro? Por isso que sempre deu certo, na verdade, né? Porque restaurantes, gelatos, enfim... Tem vários, né? Sim. Mas tem os que a gente gosta mais, tem os que são mais curtidos, os que as pessoas procuram porque tem coisas diferentes, né? E eu acho que tanto, né, todos os teus empreendimentos sempre foi assim. Sempre teve o diferencial que foi essa qualidade, né? E não é fácil manter, não é fácil porque os custos são altos. A gente brinca assim, a gente conversa até hoje sobre isso, né? Hoje a Santino não é mais só o Pedro e a Luísa. Nós temos 2 funcionárias que se tornaram sócias, que são nossas sócias, pessoas maravilhosas, né? A Joyce e a Natura. E a gente conversa muito sobre isso. Assim, quando nós fomos virar franqueadores, agora a gente está com uma franquia lá em Porto Alegre, né? Nossa primeira franquia inaugurou dia 2 de fevereiro de 2022. E a gente tinha muito esse medo, assim, porque a tentação pode bater na porta do franqueado. Na nossa porta ela bate e a gente não cede. Mas a tentação pode bater na porta do nosso franqueado e daqui a pouco o cara diminuir custo. Mas o público não vai perceber. E realmente tem alguns ingredientes que se tu trocar, talvez um muito expert, assim, um gourmet muito, com um paladar muito apurado vá notar a diferença. 90% do público talvez não note. Mas no longo prazo isso faz muita diferença. E outra, a gente não dorme. Eu não durmo se não usar um produto de boa qualidade.
Então, a gente conversava muito sobre isso, da tentação bater na porta do franqueado, daqui a pouco ele ceder e tá fazendo coisas que nós não faríamos. Mas, para isso, obviamente, a gente tem controles, a gente confia muito no nosso franqueado, a gente tem uma relação se construindo de respeito e, enfim, e de trabalho junto, né, para fazer crescer a empresa. Sim, e crescendo, né, porque vocês também já estão com mais de uma loja em Santa Maria, já não tem só mais a matriz ali, né, não tem mais só na Floriano, mas também tem a outra aqui no centro. Temos 3 lojas. Tem 3 lojas aqui, a né? gente tem a matriz, né, onde a Santino nasceu. Na verdade, nós já tivemos 5 lojas distintas da Santino em Santa Maria. Hoje tem a matriz, a da Alberto Pasqualini, que é a nossa loja do centro, e a do Praça Nova. Nós já tivemos um quiosque, que era uma loja, né, um vitrine, tudo no Royal, e tivemos também a outra loja da Floriano, né, que era no estreitinho da Floriano. Isso mesmo, ali, também ali. Pertinho do calçadão. Essa loja nós trocamos ela de lugar para Alberto Pasqualini, né, para ter um espaço para os clientes sentarem, para ter a experiência do café. A ideia da Santino é essa, né, a Santino, ela tenta, e modéstia à parte a gente consegue, emular em alguma medida para o nosso público a experiência de tomar um gelato naquela gelateriazinha do interior da Itália, que é um senhorzinho que acorda, um senhor, uma senhora que acorda, faz o gelato, é os filhos atendendo, é o leiteiro entregando leite na porta. Claro, a gente faz isso dentro da possibilidade de se fazer isso no interior do Brasil, no interior do Rio Grande do Sul, né? Mas a ideia é essa, assim, é de entregar uma experiência além do produto, né? A experiência não é só um gelato, não é só um sorvete, né? É um gelato diferenciado do sorvete convencional, claro, que é super diferenciado. Até porque, né, é um sorvete italiano, é um gelato italiano, com produtos diferenciados, mas é para ter realmente uma experiência. Quem vai lá não é para... Como eu dizer, não é uma coisa para tu degustar, é uma coisa para você apreciar, na verdade, né? A gente, nos treinamentos da Santino, fala muito do momento que o cliente vai na loja. A gente fala para a equipe de vendas assim, gurias, a gente não sabe o momento que o cliente vem aqui. Tem cliente que pode chegar na nossa loja, perdão da expressão, puto da vida. Brabo porque teve um problema no trabalho, brigou em casa, sei lá, tá com problema de saúde. E ele pode chegar ali para comemorar alguma coisa. Tem pai que leva o filho ali na saída do colégio para ter um momento de descontração. A gente não sabe, às vezes, qual é o momento do cliente. Por isso que a gente tem que entregar para todos essa mesma experiência carinhosa. Nos treinamentos da Santino está escrito lá, carinho. A gente entrega, além do produto do gelato, que obviamente a gente faz com leite, creme de leite, açúcar, não vai nada de gordura hidrogenada, não vai nada de gordura que não seja a do leite. A gente não usa corante, aromatizante. O nosso chocolate não é aroma de chocolate, cor de chocolate. É chocolate mesmo. Nosso gelato de chocolate belga é feito com Berry Callebaut. A gente faz o melhor gelato que a gente consegue. Mas, para além disso, a gente entrega essa experiência, esse momento do cliente entrar na nossa loja e... Putz, cara, que experiência que eu tive. Mesmo que ele não pense isso racionalmente, inconscientemente, ele, num próximo momento que ele precise daquilo, ele vai nos buscar. Felizmente, a gente está conseguindo fazer isso já há 9 anos. E é uma coisa muito, muito legal, porque toda a loja de vocês, né? Ela já tem um clima também voltado para isso, né? Não é só o gelato, não é só o produto que faz com que se tenha essa experiência, né? A loja como decoração, a loja com, né? Ela já tem um diferencial, né? Mesmo que seja lá no praça, que já é mais aberta, assim, que ela é mais simples, mas ela tem aquele ali, né, o cantinho para a gente sentar, para a gente poder realmente sentar para degustar e sentar para ter esse prazer de tomar um gelato. O Santa Brasa inaugurou dia 11 de setembro de 2007. 15 anos já de alimentação, né? Isso me fez, Maristela, me tornar um apaixonado por arquitetura. E não só a arquitetura das coisas, da arquitetura da loja, é o contexto inteiro da coisa, entende? O tipo de cadeira, a música que está tocando, a iluminação, isso faz um diferencial. Essa experiência. A experiência. Nós vamos um pequeno intervalo e vamos falar mais dessa experiência então depois do intervalo. Nós já estamos estourando o nosso tempo aqui, mas a gente vai um pequeno intervalo e já voltamos. Eu estou conversando hoje com o Pedro Vaz, ele que é o diretor então comercial, é um dos sócios, é um dos donos da Santino. Nós já voltamos. Estamos apresentando
Conexão Empresarial. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Voltamos a apresentar Conexão Empresarial. E o Conexão Empresarial está de volta e nós estamos conversando hoje com o Pedro Vaz. Ele que é um dos proprietários, ele é sócio, né, proprietário e é o diretor comercial da Santino, né? Essa gelateria maravilhosa que nós temos aqui em Santa Maria, que é santamariense, que já tem franquias. E antes nós ouvimos Bom, vamos primeiro ouvir as meninas, vamos ver o que elas têm a falar, depois nós voltamos a falar então sobre o Santino, que eu quero saber de onde é que saiu o nome. Beleza. Nós falamos antes, né, sobre o Santino, que tem um nome bem forte, uma coisa bem diferenciada, depois nós vamos saber de onde é que saiu esse nome. Vamos, bem legal essa história. É legal, então tá. Mas antes nós vamos ver então as meninas, né? Vamos ver o que as meninas, as atendentes dele têm para nos contar. Faz um pouco mais de um ano. E como é a relação com os clientes? Como é a rotina aqui? É bem tranquila, é bastante movimentado, os clientes são bem queridos, eles conhecem a gente já e a gente faz amizade, os colegas também são pessoas bem tranquilas de trabalhar. Eu gosto bastante, é bem tranquilo, não tem problemas. E trabalhar com sorvete não dá vontade de comer todo dia? Ah, bastante. E como é? Enjoa. E como é a relação com os gestores? É tranquila também, a gente tem uma boa relação. Uhum. Faz pouco mais de um ano também, mês passado fez um ano e é um lugar muito bom de trabalhar. Eu me adaptei bem com horários, com colegas, com gestores. Os clientes também são bem tranquilos, bem queridos, já conhecem a gente, às vezes até pelo nome, eles já chegam chamando a gente. E é bem calmo, tranquilo. Qual é o seu sabor de sorvete favorito? E agora o meu favorito é o Santino Bianco, que ele foi criado esse mês agora que passou e todo mundo tá amando ele e a gente tá tendo ele mais direto assim, porque as pessoas já chegam pedindo. Pedro, funcionário é tudo, né? Vocês têm as 3 lojas aí em Santa Maria e na verdade é quem tá sempre bem na frente frente ao cliente, fazendo todo esse carinho, né? E levando todo esse nome da Santino. É o pessoal que trabalha com a gente mesmo, né? Na verdade, empreendedorismo, nada não é sobre pessoas. Tudo é sobre pessoas, né? A gente, na Santino, graças a Deus, tem uma equipe muito forte, assim, uma equipe muito alinhada com a cultura da nossa empresa, sabe? A gente trabalha bastante isso, a gente, pelo perfil das nossas atendentes, a gente acaba tendo um giro bastante, porque as gurias se formam, acabam às vezes mudando de área, indo para a sua área de formação, mas a gente... geralmente são jovens, né? São sim, jovens sim. que atendem com vocês, né? Então a gente acaba tendo um giro na equipe, mas mesmo assim, quem está com a gente sempre está ali entregando tudo, sabe? E muito alinhado a essa cultura da Santino, daquela experiência que a gente falava no bloco anterior, assim, né? E sem a equipe ali entregar essa experiência para o cliente, todo o nosso trabalho serviria para muito pouco, entendeu? Mesmo, de verdade, não é aqui
tentar puxar saco da equipe, a gente felizmente não precisa disso, é um reconhecimento verdadeiro, assim, a equipe ela é tudo dentro do nosso negócio. E aí, isso é verdade. E a equipe hoje é formada por quantas pessoas? Exatamente, daí eu não vou saber te dizer, porque isso é outra coisa que é bem legal de falar sobre a Santino como organização. A gente tem as tarefas bem definidas hoje lá na empresa. Tu mencionou algumas vezes, né, que a minha tarefa é ser diretor comercial, e essa é realmente a minha tarefa hoje. Eu faço a venda do negócio, por exemplo, entrevista, franquias, reuniões, parcerias, eventos que a gente eventualmente participe. A parte administrativa, ela é toda feita lá no escritório, que a Luísa faz. A Luísa é a CEO, digamos assim, da empresa. É uma empresa pequena, a gente não é muito de ficar firulando, né? Mas a Luísa é a nossa presidente, ela faz o dia a dia do escritório, junto com uma equipe competentíssima que lá está. Então, número de funcionários, faturamento, contas a pagar, contas a receber, absolutamente não passa por mim. Eu não sei te dizer. Isso é ótimo, é um elogio à organização, né? Claro. Eu cuido da minha tarefa. A Joyce, por exemplo, que é a nossa sócia, que cuida de lojas. A Joyce cuida de tudo que envolve a operação em si, pedido de gelato, a conversa com a produção que é feita pela Natura, a nossa outra sócia, e pela equipe também competentíssima da fabricação do gelato, porque eu sempre digo isso, Maristela, no nosso ramo da alimentação, nada é muito difícil. Não é difícil tu fazer um hambúrguer, não é difícil tu fazer um entrecô, não é difícil tu fazer um gelato. O difícil é tu fazer isso todos os dias. A Santino tem essa característica. E sempre, né? A Santino tem a característica de trabalhar com gelato fresco, do dia. A gente fabrica gelato todo santo dia, inverno e verão. A gente fabrica menos quantidade no inverno para que o cliente que vá, mesmo nos dias de pouco movimento, tenha sempre gelato novinho, fresco, com extrema qualidade no seu copinho, no seu potinho. E fazer todo dia é um desafio. Então a gente tem na empresa essas tarefas bem definidas ali. De parte de administração, parte de produção, parte de vendas e essa parte comercial que hoje eu estou à frente, né, que é a função das franquias. Nós vendemos a nossa primeira franquia para Porto Alegre, né, inaugurou dia 9 de fevereiro agora de 2022. A ideia é que a própria Santino Porto Alegre cresça, tem possibilidade de ter mais lojas em Porto Alegre. Nós, durante o 2022, não focamos em comercializar novas unidades. A gente tem feito algumas reuniões, nós não estamos negando reuniões, mas a gente não está correndo atrás. A ideia é que em 2023 a gente volte a focar... A pandemia também acho que deixou um pouco mais retraído tudo isso, né? Atrapalhou bastante. Nosso projeto de franquia ficou pronto, não sei se novembro ou dezembro de 2019, o projeto de expansão via franquia, com os manuais, com toda a parte comercial. Nós tivemos a parceria de uma empresa de Porto Alegre que faz a comercialização, que é a Focus Franquias. E aí em fevereiro, março, ali já veio a pandemia de 2020. Então nós paramos com o projeto. Até essa loja de Porto Alegre surgiu durante a pandemia, as primeiras reuniões, e como a gente já estava saindo, né, já sentindo que a pandemia estava indo para o final, a gente tocou ficha nesse projeto, mas não era uma venda ativa da Santino, a gente está atrás de um franqueado. Essa ideia é retomar isso em 2023 ali, para daí a gente começar a comercializar bastante franquias. Mas também, Maristela, a gente prefere um crescimento lento e sustentável do que ser aquele franqueador que abre 30 unidades em 2 anos e depois fecha 25. A nossa ideia é crescer devagarinho, o nosso negócio, como eu vinha dizendo mais cedo, claro, né? Ele não é fácil, tu tem que fabricar diariamente o produto. Então a gente vai devagarinho aí, mas estamos muito felizes com o crescimento. Assim, a Santino é uma empresa que nos enche de orgulho. Assim, muito cliente chega pra gente falando
que é o melhor gelato que comeu na vida. Às vezes eu acho até que é um exagero dos clientes, mas é bom. eles... Mas que é bom, né, Pedro? Vamos combinar. A gente ouve clientes, mas eu tô voltando da Itália, tia, eu não comi gelato igual o da Santino na Itália. Eu fico até constrangido, depois acho que não foi no lugar certo da Itália. Não, mas a gente trabalha com muita qualidade, é muito bom. É muito bom ouvir o feedback da Santino. É muito bom. E aí, falando em Santino, da onde é que surgiu o nome? Santino, por que Santino? Bom, quando a gente estava montando a Santino, eu falei lá no início, né? Antes de abrir o Santa Brasa, eu fiz um curso de branding, de formação. Santino, Santa Brasa, depois Santo, Santo, né? O Garden, Santo Garden, quer dizer, tudo meio santo. As pessoas acham que eu sou extremamente religioso, não é bem o caso, mas tudo bem. Mas antes de abrir o Santa Brasa, eu fiz um curso de branding. Eram umas palestras que tinha em Porto Alegre, fiquei sabendo e fui lá fazer. Muito legal. E desde então eu sempre me preocupo muito com a formação da marca, não só a logo, não só o nome, mas a formação da marca. E na formação da marca tem ali o designativo, né? No Santa Brasa era carnes grelhadas, quando era meu lá em 2007, né? Hoje é cozinha contemporânea, se eu não me engano. Depois o Santo Garden Grill e a Santino era Artisan Gelato. Então quando a gente foi criar a marca da Santino, pesquisa, conversa com amigos, o Francisco, o Mariano da Rocha, que é publicitário, foi professor aqui da universidade e hoje mora em Londres, é um irmão que eu tenho. Eu liguei para o Francisco, ele sempre me ajudou, ele que criou a marca do Santa Brasa. Eu liguei para ele e ele me mandou a referência de uma gelateria em Londres, que ele frequenta, depois até a gente foi lá visitar, eu e a Luli, que era a La Gelatiera Artisan Gelato. E eu gostei do Artisan Gelato. A gente fala bastante sobre o produto. Artisan é fácil tu ver que é artesanal. E gelato porque é um sorvete italiano, né? Então eu já queria o Artisan Gelato, mas eu não estava achando o nome. A gente começou a fazer um trabalho com uma agência de publicidade aqui de Santa Maria, que na época estava criando a marca da Santino. A agência trouxe alguns nomes, algumas sugestões de nomes. Eu pesquisei bastante e não estava encontrando. Aí eu fui fazer o curso em São Paulo. Foi tudo muito rápido, lembra que eu contei nos blocos anteriores? Isso. E eu tenho meu amigo mais antigo, meu amigo de criança, de, sei lá, 3, 4 anos de idade, chama Bruno Deiro, se formou aqui na UFSM, é jornalista. Hoje ele trabalha na Vale do Rio Doce, né, na assessoria de imprensa, que eu carinhosamente só chamo de Chorão, que é o apelido dele de colégio. E eu sempre fiquei na casa do Bruno, lá em São Paulo. Para feira, qualquer coisa que eu ia fazer em São Paulo, um irmão da vida, ficava na casa dele. Dessa vez eu até usava o carro dele para ir a Alphaville, onde era o curso esse primeiro que a gente fez de gelateria, de fabricação de gelato. E aí quando eu voltei para a casa dele, com aquilo de procurar o nome na cabeça, sentei na sala, ele chegou, ele trabalhava nessa época no Estadão, e aí o Chorão chegou e me perguntou, cara, e o nome da gelateria já tem? Eu disse, cara, aí que tá, tô trancado, cara, eu já achei o designativo, que é Artisan Gelato, tô até pensando em usar algo parecido com essa de Londres, La Gelatiera ou Gelatiera. Não sei, cara, não tô achando um nome que encaixe. Eu queria um nome curto, tipo Alfredo Argentina, que eu frequentava quando criança. E o Chorão, que é um cara culto, jornalista, desde criança, muito leitor voraz, assim, assiste muito filme, muita série. Ele me olha e diz, pois o irmão do Fredo no Poderoso Chefão é o Santino. E eu olhei para ele e disse, cara, tu acabou de batizar a gelateria. Eu vou mandar para ele assistir depois. Ele brinca comigo até hoje que não recebeu os royalties dele. Não tem royalties sobre o nome. ainda. Ó, tô deixando prova aqui de que foi ele que batizou. Mas que legal, vê só. E tu tava com o Fredo na cabeça. Pois é umas coisas que às vezes, né, acontecem na vida. E para nós encaixou perfeito. Santino Artisan Gelato. Assim, a marca ficou linda. Acabou. E aí foi o maior contentamento foi quando se descobriu, bom, agora temos um nome. Temos um nome. Isso foi lá em 2013. 2013. Isso foi, sei lá, abril, maio de 2013, por aí. E fechou todas. Ai, que maravilha isso.
Nós vamos a um pequeno intervalo novamente e voltamos também em seguida para o nosso último bloco, né? Contamos até a história, então, da onde surgiu, né, o nome Santino. Nome super legal, super bonito e que tem tudo a ver com a nossa gelateria italiana aqui de Santa Maria, né, Pedro? Nós voltamos em seguida. Estamos apresentando Conexão Empresarial. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Voltamos a apresentar Conexão Empresarial. E o Conexão Empresarial está de volta. Eu estou conversando hoje com o Pedro Vaz. Ele que é empreendedor, ele que é sócio, ele que é o diretor comercial da Santino aqui em Santa Maria, né? A nossa gelato maravilhosa. E aí nós já falamos bastante, né, sobre como é que se chegou a esse nome, como é que funciona os funcionários, enfim, tudo sobre a Santino. Mas também nós queremos saber um pouquinho sobre os sabores, né? Vários sabores, muitos sabores, todos bons sabores. Como é que vocês fazem, escolhem os sabores? Como é que vocês têm esses sabores? Tem mais algum para surgir? Agora teve a Bianca ali que falou do Santino Bianco. Santino Bianco, né? Uhum. Então, que já é um novo sabor também, né? Como é que vocês chegam a esses novos sabores? Como é que se faz tudo isso? Tem duas coisas bem legais para falar sobre os sabores, Marcela. Bom, a primeira é que a Santino tem 60, se considerar assim, por exemplo, o chocolate e o chocolate que a gente chama de chocolate zero, são dois sabores, mas na verdade é um sabor só. Mas se for considerar esses que repetem no zero, a gente tem, sei lá, mais de 70 sabores. E a nossa vitrine nas lojas de Santa Maria, que são um pouco menores que a de Porto Alegre, tem 12 sabores. A de Porto Alegre, que é uma loja bem ampla, tem 16 sabores expostos. Então a gente não consegue ter todos. É uma queixa que a gente recebe do público. Aliás, arrisco dizer que eu também não sabia que era tantos sabores assim que tinha. Tem bastante, tem muito mais do que os 12 que estão expostos, né? E essa talvez eu arrisco dizer que é a única queixa que a Santino recebe assim com frequência. Puxa, não tem o sabor que eu gosto. Na verdade, a gente escolhe de acordo com os dias que os sabores saem mais, o movimento. Dias quentes a gente coloca, por exemplo, se eu colocar um gelato de limão na vitrine num dia de 5 graus, ninguém quer. Exatamente. Porque tu não quer refrescância, tu já tá no frio, tu entra ali e tu quer um doce de leite, um chocolate, um sabor que vai te aquecer. Né, apesar de ser gelato, é um sabor doce, né, que vai te trazer mais conforto. Já no verão a gente consegue colocar mais frutas, mais sabores à base de água. Então tem essa diferença. E a gente faz muito, às vezes acontece, o cliente vai no WhatsApp e diz, olha só, eu vou ir na loja amanhã, eu moro em São Cepé e eu estou indo a Santa Maria amanhã e eu adoro o gelato de pistache da Santino. Tem como ter pistache amanhã? A gente vai lá e pede para a produção fabricar pistache para aquele dia. A gente não se furta de fazer esse agrado aos clientes. Olha que interessante. Claro, dentro da nossa possibilidade. Às vezes fica impossível, mas na grande maioria das vezes tem clientes super habituês, assim, que vão semanalmente, tem clientes que vão 2, 3 vezes por semana na Santino e que acabam fazendo amizade com as meninas ali, tem o nosso WhatsApp cadastrado, conversam com a gente pelo WhatsApp
E as gurias avisam, olha só, hoje a gente tem o cheesecake com frutas do bosque, que é um dos sabores super vendidos. Bom, aproveito a deixa de falar do cheesecake com frutas do bosque, que daí as meninas avisam no WhatsApp para aquele cliente, olha, hoje eu tenho esse sabor que tu gosta. Eu te falo da criação dos sabores. A Santino, ela, como eu disse num dos blocos anteriores, a gente tenta entregar para o cliente a experiência daquela gelateriazinha artesanal do interior da Itália. Só que a gente está no interior do Rio Grande do Sul, então a nossa matéria-prima ela vem quase toda importada. A gente usa 4 grandes fornecedores de matéria-prima para gelateria italianos, que são importados, a maioria deles por São Paulo, uma empresa fica em Santa Catarina. Então a gente importa essa matéria-prima, que é a mesma que todos os nossos, vou chamar de colegas, para não dizer concorrentes, porque realmente concorrente é um termo que para mim não faz muito sentido, que tem espaço para todo mundo, enfim. Que são os mesmos fornecedores que os nossos colegas usam, seja a Bátio de Latte lá com as suas 120 lojas, as gelaterias de Porto Alegre, do interior de São Paulo, tem um monte de marca de gelateria crescendo também, tanto quanto a Santino. A matéria-prima é a mesma para todo mundo. Na Santino, a gente tenta trabalhar essa matéria-prima e criar sabores próprios em cima dela. E tem outros sabores que não são de fornecedores, que não vem, por exemplo, a nossa pasta de pistache. É uma pasta de pistache puro que vem da Itália. O pistache da Santino é muito parecido com o pistache das melhores gelaterias que usam essa mesma matéria-prima. Mas o nosso doce de leite, por exemplo, é uma receita nossa, feita com doce de leite gaúcho. Se você perguntar, é doce de leite uruguaio. Inclusive, a gente já comprou doce de leite Conaprole no Uruguai, ali em Rivera, numa viagem de passeio, a gente trouxe e testou. Fica muito parecido. Então, não faz o menor sentido a gente comprar o doce de leite importado, né? Tem fornecimento de Conaprole no Brasil, porque o sabor ficou muito parecido com o doce de leite gaúcho que a gente usa. Que é o nosso best-seller, é uma receita nossa. É uma receita que a Santino criou, a gente fez testes e mais testes até chegar naquela textura, naquele sabor. E como eu sou o cozinheiro, tu me disse que depois que é perguntado dos meus hobbies, e um deles é a cozinha, eu sou apaixonado por gastronomia, eu cozinho, tenho alguns cursos. Como eu sou o mais cozinheiro da empresa, assim, da sociedade, e eu acabo criando algumas outras receitas, criando alguns outros sabores. A Natura, nossa sócia que cuida de produção, já criou alguns sabores também, bem legais. Mas a gente está sempre ali trocando e evitando colocar sabor novo para aumentar o problema. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso botar mais 10 sabores novos, porque para esses sabores irem para a vitrine eu tenho que tirar outro, entende? Então a gente hoje em dia, Santino só coloca um sabor novo na vitrine se ele é, assim, cara, não tem como não fabricar esse aqui. Esse é o caso do nosso último lançamento, que eu estou orgulhosíssimo. Eu acho que é o melhor sabor que a Santino já criou, que é o Santino Bianco. Nós temos o Santino tradicional, né? O Santino de chocolate preto, que é chocolate 50% cacau, pedaços de doce de leite com nozes. E há horas que a gente queria criar um sabor com macadâmia. E já havia feito alguns testes com o gelato puro de macadâmia, com pasta de macadâmia, macadâmia pura, né, em pasta. Não tinha funcionado muito bem, o importador que ia trazer essa pasta acabou não trazendo ela para o Brasil. E aí a gente ficou naquela de, vamos comprar macadâmia, vamos comprar a amêndoa, né, a oleaginosa, e vamos criar um sabor com macadâmia. Testamos, ficou mais ou menos, e aí a Natura conseguiu uma macadâmia caramelizada no mercado, em algum fornecedor. E aí trouxe essa matéria-prima e eu disse, cara, pega chocolate branco, pedaço de doce de leite e bota essa macadâmia caramelizada. Vamos criar o Santino Bianco. E ficou inacreditável, assim. Ai, vamos ter que provar isso agora. Eu acho que todo mundo que está te ouvindo, Pedro, tanto na rádio quanto na TV te vendo. Sábado vai bombar, Santino. Todo mundo assim, bombar. Eu acho que hoje nós vamos bombar, Santino. Porque realmente, assim, né, não dá água na boca, deve ver o Pedro falando, né, desses sabores da Santino. Com certeza que dá água na boca. Esse final de semana vai bombar. Vai bombar, graças a Deus. E aí é isso, a gente vai criando, assim, quando vem, tem as feiras, normalmente vem novidades nas feiras de alimentação e de gelato.
E a gente está sempre de olho, né? E pesquisando, a gente não quer inventar nada, nunca, né? Não para nunca de pesquisar e ver realmente que as pessoas gostam, né? Exato. O gaúcho gosta muito de doce de leite. Mas ele é bom, tanto eu adoro. O nosso mais vendido é o doce de leite. Eu adoro. O segundo é o Santino, que tem doce de leite. O coco queimado com doce de leite vende horrores. O Santino Bianco agora tem doce de leite, já está se tornando um queridinho. Eu sempre brinco, né? O gaúcho gosta de doce de leite e queijo. E queijo. Entendeu? Nos restaurantes, os pratos que mais vendem tem queijo. Mas é bem por aí mesmo. Gente, a gente já sabe então que o gelato é maravilhoso, né? Que a Santina é maravilhosa, que o Pedro é um homem de empreendedor, é um homem que graças a Deus batalhou e deu certo, né? Tá dando cada vez mais certo com a franquia, com as franquias, enfim, com o sorvete, com a gelato. Né? Então, agora eu queria saber um pouquinho do homem, né? Do homem Pedro, né? Do pai, do Chico, da Ana, né? Duas crianças lindas, maravilhosas, pequenas, que já devem gostar bastante do gelatinho, né? E gostam. Gosta do Santino? E gostam. Né? Devem gostar muito já do Santino. E o que você gosta? Você já falou um pouquinho que gosta de cozinhar bastante, né? Mas o que mais você gosta de fazer nas horas de folga? Eu sempre fui multiesportista, assim, eu não sou um cara muito focado. Eu gosto de fazer de tudo. Então, desde piá, eu jogava futebol, jogava tênis, já fiz jiu-jitsu, já joguei golfe, que é uma paixão que eu tenho, só não tenho tempo o golfe exige um pouco de tempo, né? Meu hobby hoje é pádel, tenho jogado bastante pádel. Quero, agora que a gente está com a loja de Porto Alegre já bem encaminhada, quero ver se eu volto a fazer jiu-jitsu aqui em Santa Maria, que foi uma coisa que eu abandonei pelas viagens. Né? Eu tenho a pecuária ali em Cacequi, que eu trabalho também, que é uma atividade paralela a isso tudo, que também me toma um pouco de tempo. Mas meu hobby hoje seria jogar um padelzinho e ficar com as crianças, né? O Chico e a Ana são uma paixão, não dá para falar que eu vou chorar aqui. Né? São tudo de bom mesmo, demais, né? Criança e filho é uma coisa assim que é muito apaixonante. O Chico, digo Chico, que ele já é um pouquinho maior, né? E a Ana também, mas a história do Chico se confunde muito com alguns momentos marcantes da Santino, assim. A gente vai guardar para sempre na memória um dia que eu não me lembro o que era, se eram eleições. Dia de eleições sempre a Santino bomba porque todo mundo sai de casa, claro. Né? Eu me lembro, a Luísa certamente vai lembrar o dia exato, a minha memória é de peixinho dourado. Teve um dia que o Chico era recém-nascido, a produção não ia dar conta de fabricar os gelatos que a gente precisava para aquele dia seguinte e nós passamos uma madrugada inteira fabricando gelato, eu e a Luli, para que quando a Natura chegasse já tivesse, sei lá, 30%, 40% da produção já feita. Ela ia chegar tipo 7 da manhã e a gente ficou da meia-noite às 5 fabricando gelato com o Chico recém-nascido. A Luli deu mamar para ele encostada na câmara fria, assim, enquanto eu estava lá fabricando gelato. Então a história das crianças se mistura bastante, né? O Chico brinca, né? A minha gelateria. Ele fala que é a gelateria dele. Ele entra lá, pega o banquinho e quer fazer o milkshake dele. Que amor. Querido. Sim, e já tá grandinho, né? Já entende mais, né? Então... Cozinhar é outro hobby, né? Tô pensando aqui dos hobbies, eu gosto muito de cozinhar, receber amigos, fazer parrilla, né? Churrasco. Meu hobby mesmo hoje seria o esporte e essa questão do social, de receber, de cozinhar. Ainda ontem fizemos um choripã. Um choripã. E é bem bom, né? Eu acho que isso tem tudo a ver, né? E isso agrega muito, né? O cozinhar. E acho que para nós aqui do Rio Grande do Sul, que tem também esses dias mais frios, essas coisas, né? Agrega muito. Eu acho que a cozinha, né? Não é só para a família, mas para os amigos também. É uma coisa muito aconchegante, né? Cozinhar para os amigos, né? Trazer a família e trazer os amigos para dentro de casa. Né? Música, vinho e uma cozinha... é uma paixão. Tudo é uma de paixão. Bom, né? E depois da música, de um vinho, um Santino. Um gelato da Santino. Aí completa, né? Que ótimo. Pedro, coisa boa conversar contigo. Muito obrigada por ter vindo até aqui nos nossos estúdios, aqui na nossa TV Diário. Obrigada por estar aqui conosco, por compartilhar toda essa tua linda história. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado mesmo pelo convite. Estou à disposição, sempre quiser
me convidar, eu venho. Entendi. Deu para ver que falar não é um problema para mim, né? Não, bem bom, foi ótimo, né? Acho que as pessoas agora tiveram uma ideia melhor ainda, né, do que é o Santino, né, do que é Santino para Santa Maria, e que realmente é uma empresa que começou aqui, já começou bem, está dando certo, está crescendo e, se Deus quiser, vai prosperar bastante, ter bastante sucesso. Muito obrigada. Vai sim. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista aqui na TV Diário, né? Também na nossa CDN, que também está sendo transmitida agora pela rádio. E o Conexão Empresarial fica por aqui. Até o próximo. Você acompanhou Conexão Empresarial com Maristela Moura.